Fala pessoal, aqui é o Rian da Dietitian e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do módulo financeiro. Então, aqui no Dietitian, você vem aqui na sidebar e vem em financeiro, aqui na lateral. E aqui você tem um módulo totalmente completo para poder gerenciar as finanças do seu consultório. Como que funciona basicamente? Ele é através de entradas e saídas, de uma maneira bem simples. E através dessas entradas e saídas, vocês vão ter várias variações para ter mais organização desse negócio. Então, por exemplo, aqui a gente pode começar aqui adicionando um lançamento. E aqui você vai ter dois tipos, entrada e saída. Nesse caso, eu vou adicionar uma entrada para mostrar. E vou colocar o serviço. O serviço, nesse caso, são coisas que você oferece. Seja a consulta, se você tiver um preço diferenciado para uma consulta online é outro preço, um acompanhamento. Tudo que tiver preços diferentes dentro do seu consultório são serviços. Então, nesse caso aqui, você pode, por exemplo, vir aqui em gerenciar serviço e adicionar um serviço. No meu caso, eu vou pegar esse que já está pronto. Coloca aqui. Você coloca a data desse serviço, tá? Então, eu vou colocar aqui a data desse serviço foi hoje mesmo. E vou escolher o meu cliente. Então, sempre que há uma entrada, eu tenho que vincular um cliente, porque se assume que todo o dinheiro que entra vem de pacientes, vem de clientes, né? Então, vou colocar aqui. E o valor ele já vai puxar. Ao salvar, eu já tenho a transação criada aqui, os R$300 do meu gráfico. Então, como que funciona aqui? Eu tenho faturamento. O interessante é, esse número de clientes não é o número de clientes cadastrados que você tem. Aqui vai aparecer os clientes que já tiveram algum tipo de movimentação. Então, se você tem lá 2.000 clientes cadastrados, mas, por exemplo, você só movimentou 300, vão estar 300 clientes aqui colocados. O ticket médio, que é o valor de faturamento dividido pelo número de clientes movimentados. Esse valor é muito interessante para vocês entenderem o preço médio que você cobra dos seus clientes para montar estratégias para, bom, talvez eu tenha que ter mais clientes para aumentar meu faturamento ou aumentar o número de faturamento dentro dos mesmos clientes. E aí o ticket médio é bem interessante acompanhar por conta disso. Você também tem a média mensal, que é depois de um longo período vocês vão perceber que vocês vão ter um faturamento gigante aqui do lado. Mas entender qual que é a média mensal que vocês têm é muito interessante para o nutricionista. E aqui também é interessante que vai ter os últimos 30 dias quando vocês tiverem. Tem a média mensal que vai ser a média dos últimos, sei lá, 12 meses, mas você vai ter um valor que é do último mês, que vai ser um pouco diferente dessa média. E também você tem o valor de saldo. O valor de saldo é importante por quê? Porque aqui no lançamento, então adicionar um novo lançamento, eu também tenho a opção de saída. E aqui na saída eu posso cadastrar uma categoria de despesa. Você vê aqui que não tem nenhuma categoria cadastrada. Onde é que eu vou vir? Eu vou vir aqui embaixo em tipos de despesa e vou cadastrar uma categoria. O que é essa categoria? Ela pode ser, por exemplo, uma maneira de centralizar custos. Então, por exemplo, eu posso colocar uma categoria como custos fixos do consultório. E aí eu vou colocar lá aluguel, vou colocar condomínio, vou colocar internet, posso fazer tudo isso. Nesse caso, eu vou colocar aqui custo fixo do consultório e vou salvar. Então aqui eu vou adicionar um lançamento e vou selecionar esse tipo saída e vou ter aqui essa despesa, que é o custo fixo do consultório. Vou selecionar uma data para essa despesa, vou colocar aqui no dia 19, e vou colocar o fornecedor. O interessante nesse caso do fornecedor é que você pode tanto colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui CNET Internet, que é para você se localizar, ou você também poderia criar um tipo de despesa que se chama internet, para você se localizar melhor. A gente deixou isso bem aberto porque realmente fica a escolha de vocês como organizar e como centralizar esses custos aqui dentro do seu dashboard financeiro. Então, no meu caso aqui, eu gosto de ter um tipo de despesa macro e colocando pequenas despesas micro. E vou colocar aqui o preço de R$150. E vou salvar. Então, ao salvar essas despesas, o que acontece? Vocês podem perceber aqui que fica o valor de saldo diminuído e também fica aqui as principais despesas. Então, após vocês terem várias despesas cadastradas, vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão ter custo com marketing, custo com... às vezes você pode separar como custo de anúncio, você pode vincular anúncio, você pode colocar até o Dietitian como uma despesa, então o software que você utiliza. Então, aqui vai ficar bastante despesas adicionadas. E o legal é que você depois consegue expandir esse gráfico e ver isso detalhadamente. Então, o que mais consome da sua despesa total do consultório. E no gráfico você consegue ver o seu faturamento daquela data até outra. Aqui para baixo, a gente vai ter o fluxo de caixa. No fluxo de caixa,
você basicamente vão ter duas abas. O fluxo de caixa, necessariamente dito, que é basicamente um gráfico que vai te mostrar as entradas e saídas por mês. Isso vai ser muito interessante para vocês analisarem como foi cada mês de uma maneira mais geral, né? Então, entender isso. E aqui no detalhamento, vocês vão ter, então, cada entrada e saída que você fez detalhada, para você conseguir ver aqui. Uma feature muito legal. Vocês viram que eu gerei uma consulta para o paciente Marcelo. Eu posso vir aqui com o botão direito e clicar em Ver Recibo. E aí você tem um recibo que você pode enviar para o seu paciente dessa consulta. Você pode baixar ela em PDF e posteriormente enviar para o seu paciente caso for necessário. Continuando aqui, aqui do lado lateral a gente tem os parâmetros financeiros. Esses parâmetros financeiros foram várias ferramentas que a gente implementou para ajudar vocês a terem um controle mais detalhado realmente do negócio de vocês e uma facilidade na hora de controlar o financeiro. Eu vou começar explicando, por exemplo, as despesas fixas. Então, as despesas fixas servem para você conseguir cadastrar gastos fixos que se repetem durante todo o mês, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em adicionar uma despesa fixa, vou colocar aluguel, tipo de despesa, custo fixo do consultório, e vou colocar um valor aqui de R$1.000. Vou indicar a data de início que eu quero contar essa despesa. Então, por exemplo, eu vou colocar que eu quero contar essa despesa a partir de 1 de outubro. Eu posso tanto indefinir a data de fim, então, não quero que essa despesa tenha fim. Ou posso, por exemplo, usar a própria data do contrato de aluguel para colocar aqui. Então, vou definir aqui que é até dezembro de 2026. E a periodicidade, que eu vou colocar nesse caso, mensal. Vou salvar. E aí, dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente uma maneira de que todo mês, vocês podem ver aqui, todo mês esse aluguel vai estar sendo contabilizado. Eu puxei o filtro aqui lá para 1 de outubro. Então ele pegou outubro e novembro, como vocês podem ver. Dessa forma, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil organizar o financeiro. Vocês podem colocar aluguel, tudo que se repete, para vocês não terem que vir aqui e ficar lançando todos os meses, vocês podem usar despesas fixas para fazer. Depois, o tipo de despesas que eu já mostrei, onde vocês podem organizar todos os tipos de despesas que vocês querem fazer. Depois a gente vai fazer um tutorial para auxiliar vocês a como pensar melhor o financeiro desse consultório, mas isso é para um outro momento. Depois a gente tem a receita recorrente, que é o quê? Da mesma forma que a gente tem despesas fixas, a gente também pode ter receitas fixas que a gente sempre sabe que tem. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, selecionar o Marcelo, e eu vendi um tipo de consulta para ele, que eu sei que ele vai me pagar todo mês. Esse valor, nos próximos 3 meses. Vou botar aqui 4. E vou colocar mensal. Dessa forma, eu também vou ter essa despesa sendo cadastrada todos os meses. Então, isso é interessante para planos, fechar um plano que eu sei que ele vai me pagar todos os meses a partir disso. Se você quiser lançar de uma vez, você pode lançar. E o interessante também é o seguinte, vou colocar aqui a partir de janeiro. Olha que legal. Supondo que aconteceu antes ou parou antes. Esse acompanhamento acabou antes do que eu esperava. Você pode vir aqui dentro desse lançamento que você fez e excluir, remover. E ele vai te pedir se você quer remover apenas este lançamento ou todos os lançamentos desse plano. Isso é interessante para você, vou organizar todos os meus planos aqui. Aí você sabe que nem todas as vezes você vai receber isso. Você pode realmente apagar apenas este ou remover todas as outras mensalidades daquele plano. Nesse caso, eu vou remover apenas este. Então, ele é totalmente modular. Vocês viram que a gente fez isso aqui realmente pensando nesse tipo de caso de uso. Uma feature muito legal aqui do financeiro. A gente tem o saldo inicial, que é o quê? A maioria de vocês vão começar aqui no Dietitian e vocês já têm um histórico financeiro, vocês já têm muito tempo de consultório. Então, o que é legal aqui no saldo financeiro? No saldo inicial, vocês conseguem adicionar um valor que vocês já têm em caixa. Então, por exemplo, no primeiro dia no Dietitian, para não começar colocando ali como está aqui o meu, que está tudo R$1.200, 300 de média, para não ficar desse jeito, eu posso vir aqui em saldo inicial e colocar que eu tinha, na verdade, R$10.000. Hoje eu tenho em caixa R$10.000. Colocar que eu tinha lá em setembro eu tinha R$10.000. Vou salvar. Dessa forma, vocês vão perceber que o valor aqui já vai ficar certo. Esse saldo inicial já vai ser posto aqui, para que eu consiga realmente agora ter um valor do meu caixa real, do meu faturamento real desse ano, para mim não começar do zero, como se eu estivesse começando a minha vida financeira de novo num outro software. Basta inserir o saldo inicial que vocês têm e a partir disso ele vai se acumulando e se diminuindo dentro desse saldo inicial. E por último, uma outra feature muito legal dos parâmetros financeiros é o pagamento com cartão, que facilita
essa visualização de parcelas, de em que parcela que o paciente está, quando que vai acabar o parcelamento desse plano, quando você vai parar de receber esse dinheiro, que é o seguinte, eu posso selecionar aqui um paciente, selecionar o meu serviço, e eu posso escolher parcelar em quantas vezes quiser. Vou parcelar aqui em 6. Vão ficar 6 vezes de R$50 por mês, a partir de 1/11. Vou salvar aqui. E agora ele vai mostrar aqui para mim, ó, consulta 1/6, Marcelo, R$50. Então, dessa forma, ele vai mostrar para vocês todo mês essas parcelas já foram lançadas, em que parcela que está e quanto está sendo lançado. Vocês vão perceber que depois de um volume muito interessante, é muito legal ver em que parcela você está, quais clientes estão vencendo a parcela, ou seja, você não vai mais contar com esse dinheiro no mês que vem, além de facilitar muito esse tipo de entrada. E por último, mas não menos importante, a gente tem um ranking de pacientes, que foi uma feature bem legal que a gente criou, que facilita vocês enxergarem quais são os pacientes que mais contribuem para o faturamento do seu consultório. Então, a partir do ranking de pacientes, vocês vão ver que após, vocês provavelmente vão ter centenas de pacientes, vai ser bem legal ver qual é o paciente que mais foi rentável para você. E aí você criar campanhas com esse paciente, você dar uma consulta grátis para ele, criar campanhas em volta disso. Você pode ver do último mês, e isso facilita você também entender qual que é o pico que eu consigo atingir de rentabilidade no paciente, né, com LTV, com outras coisas, qual que é o mínimo que pelo menos eu atinjo com um paciente. Isso é interessantíssimo depois de uma análise financeira completa. A gente também, só para finalizar, a gente tem o limpar filtros, onde eu posso limpar filtros, ele vai pegar todas as datas desde o começo até o fim. Eu também posso vir aqui e selecionar um período que eu quiser. Esse é o módulo financeiro do Dietitian. Até o próximo tutorial.